Olá, estamos com mais uma edição do Panorama Político. E hoje o nosso entrevistado tem apenas 21 anos de idade. É de família tradicional de Rondonópolis. Estou falando com o Matheus Vidotti. Bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Lucas, pela oportunidade de estar aqui hoje, nesta manhã maravilhosa, falando com você e com os telespectadores da TV Regional. Obrigado pela participação. E eu começo te perguntando assim, você é jovem, tem 21 anos de idade, e por que a gente, como nosso programa de política, a gente vai fazer a pergunta, por que você está decidindo entrar na política? Lucas, há um ano atrás, eu tive uma filha, né? O nome dela é Maria Cecília, hoje, agora, dia 19, completa um aninho. Isso. Então, assim, fazendo essa pergunta, às vezes eu mesmo paro e me pergunto por que eu estou entrando na política. Mas como que estará o futuro, né, na atual gestão, na atual circunstâncias que nós estamos vivendo, daqui 10 anos para minha filha, para os seus netos, para os seus filhos? Então, assim, a gente tem que fazer essa análise, a gente tem que pensar como estará o futuro. Se não tiver alguém para cortar essa cadeia de maldade, essa cadeia de coisas erradas que está acontecendo, nós só vamos agregando com as coisas erradas. E não é isso que nós precisamos, né, Lucas? Nós temos que fazer a renovação acontecer. A renovação não pode ficar só naquele papo gostoso, isso, não. A gente tem que colocar em prática. Muitos políticos, né, quando eu vou ser a renovação ganha, vira a mesmice. Né? Então nós precisamos renovar, não pensando em nós. Eu já estou com 21 anos de idade, tem hora que eu me acho velho pra caramba. Não, e eu vou entrar nesse assunto assim. O Brasil é um país, infelizmente, cheio de preconceitos. E existe um preconceito contra o idoso, e da mesma forma existe um preconceito contra o jovem. Né? E até te pergunto, por ser muito novo no ambiente político, você sofreu algum tipo de preconceito ou retaliação, usando um termo melhor? Lucas, as pessoas me perguntam, né, Matheus, você não está preparado ainda para ser candidato, para ocupar um cargo político, não, espera mais um pouco, trabalha, né, tem uma prestação de serviço legal dentro do município. Então, assim, eu por ser uma criança ainda, né, um jovem de 21 anos de idade, eu não posso te dizer que eu tenho a prestação de serviço como minha avó teve, né? Depois vamos entrar nesse assunto familiar. Né? Então, assim, eu não posso falar que eu tive uma prestação de serviço como muitos outros políticos já tiveram. Mas, assim, a gente está à disposição de mostrar, né, a prestação de serviço. Tem vontade e ideias para executar. Justamente. Então, assim, por ser novo, às vezes as pessoas falam, Matheus, espera mais um pouco, você não está preparado e não sei o quê. E graças a Deus o meu partido me achou preparado, me convidou, o meu deputado me convidou a estar junto. Então, assim, a gente está... Eu creio que eu estou preparado, sim, para, se Deus quiser, ocupar o cargo político ano que vem. Aí, quando você se apresentou para mim, você falou assim, meu nome é Matheus Vidotti. Veio na minha memória, a família Vidotti é uma família antiga e tradicional em Rondonópolis. Só para vocês terem uma ideia, que era goleiro do Flamengo, fugiu o nome dele da memória. Paulo Victor, né? É dessa família. Sim, que tem base aqui. Conta um pouquinho. Saiu daqui, inclusive. O pai dele, o Lucas, foi também... Jogador do Corinthians. Vidotti. Isso. Então, assim, a família Vidotti sempre foi muito auge, né? E graças a Deus o Paulo Victor ocupou um espaço no Flamengo, no Grêmio. Está na Arábia Saudita, se não me engano. Isso. Então, assim, eu venho de uma família que trabalha, uma família que luta para mudar o destino da atual sociedade, né? Então, assim, a minha avó, né, Maria Aparecida Vidotti, teve um orfanato aqui, muitos devem conhecer, Casa de Davi, Lar do Menor. Então, assim, tem prestação de serviço. E com isso, Lucas, ela me ensinou que nós devemos cuidar do órfão e da viúva. Que nós devemos prestar o socorro àqueles que necessitam, àqueles que precisam. Lógico, nós precisamos da iniciativa privada, nós precisamos dos empresários, mas e aquele povo que mais precisa, como fica? Exato. E aí você tocou num assunto, ainda voltando no assunto familiar, você falou da sua avó, mas a sua família tem uma história no comércio em Rondonópolis também. Quem não se lembra da Angélica Retalhos, né? A Angélica Vidotti, minha mãe, né? Teve antigamente a Angélica Tecidos, Angélica Retalhos, que trouxeram essa modalidade de comércio para Rondonópolis. E era assim, eu posso falar isso?
porque a minha família, eu sou neto do seu Marinho era vizinho ali do prédio. Hoje é um prédio ali, mas onde era a loja antigamente, tá na década, né, de 80, por aí. O mundo é pequeno, eu não sabia que o Lucas era neto do seu Marinho. Exatamente, né? Eu amo a família Marinho de uma forma, Lucas, esplêndida. Marilete, Lacini. Exatamente, minha mãe, Lacini. Sério? Sim. Cara, inclusive encontrei ela esses dias no mercado. Ela, como diz o outro, é deslumbrante, né? Esses dias ela me falou a idade dela, eu falei, Lacini, para de mentir pra mim. 74, se não me engano. Eu falei, Lacini, você tá melhor do que minha mãe com 58, minha amiga. Exatamente. E aí, isso que eu quero chegar nesse ponto, né? Que é uma família que foi pioneira no comércio, pioneira na prestação de serviço e também na política, né? Sim, sim. Meus tios, irmãos da minha avó e o filho da minha avó, o Ângelo, foi secretário de um partido aqui no município. Meu tio Jonas foi candidato o primeiro candidato a prefeito por um partido aqui no município de Rondonópolis. Minha tia já foi candidata em Jaciara, meu tio em Jaciara. Então nós estamos aqui para somar. Né? Às vezes a pessoa pensa, gente, um jovem que entra na política para depender de um salário bom. Não é isso. A questão é, nós precisamos mudar o futuro de Rondonópolis. Né? E esse é meu intuito, essa é a minha vontade. Entendi. Ô, Matheus, eu queria fazer a última pergunta para você, que nosso programa são poucos minutos, porque a gente gosta de colocar nas redes sociais para as pessoas conhecerem melhor as pessoas, né? Você se apresentou aí, contou a história da sua família. E caso, né, eu não fiz essa pergunta, né, mas já está intrínseca aí na cabeça das pessoas. Você, obviamente, é pré-candidato a vereador. Qual que é o seu grande projeto, assim? Qual que é o seu grande pensamento como pré-candidato a vereador? Ô, Lucas, eu acho que assim, a gente não pode pensar em um único projeto. Pode tocar. Nós temos que pensar num projeto de revitalização para o nosso município, revitalização para a política. Nós temos que pensar em toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, assim, eu quero muito seguir o exemplo do pré-candidato a prefeito Thiago Silva. O que eu sempre gostei muito no Thiago, desde quando ele foi vereador, é o gabinete itinerante. Então, nós não podemos fazer um projeto de ego próprio. Nós temos que fazer os projetos conforme a necessidade da sociedade. Então, assim, se você falar, Matheus, eu acho que fica bom um projeto, assim, sabe? Porque eu já passei por essa situação. Então, assim, o problema de muitos políticos é não ouvir. É querer falar e não ouvir a população. Então, assim, eu tenho projetos, inclusive, se depois as pessoas entrarem no meu site, eu tenho projetos na área da saúde, na área da segurança, como a GCM, que o investigador Gerson luta também, uma causa do nosso partido para colocar em prática, mas que, infelizmente, a atual gestão faz pouco caso. Nós temos também projeto de um albergue municipal, né, para recolher essas pessoas de rua, para ajudar, Lucas, não só as pessoas de rua, mas como os comerciantes, porque fica uma situação chata. Às vezes o seu cliente vai estacionar na porta da sua loja, já tem alguém abordando. Então tem toda essa questão e também a saúde. Hoje, Lucas, nós temos uma UPA, um hospital na Lions e várias UBS, né, vários PSFs. Porém, se todo mundo fica doente, o que acontece? Vai para o UPA. E não vai. Eu fui funcionário do UPA 6 meses. Então, assim, eu sei que não é culpa do profissional, não é culpa do médico. Às vezes fala, a gente está atendendo, o médico está deitado. É muito raro isso acontecer. Então, assim, a gente sabe, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, como usuário, como profissional. Então, inclusive até passou na televisão esses dias, as mães todas preocupadas, porque os filhos estavam gripando, levavam tudo para onde? Upinha. Upinha fica como? Lotado. Então, assim, gente, Rondonópolis já tem capacidade de ter mais uma UPA, de ter investimento, em vez de ficar cercando praça, faz investimento na saúde. Então, assim, nós precisamos de prioridade. A vida, Lucas, é prioridade. Então, assim, se na política nós não colocarmos prioridade, na gestão pública não houver prioridade, nós iremos ficar mais uma vez abandonados. Tá certo. Matheus, queria agradecer a sua participação e dizer que esse espaço está sempre aberto para você. Muito obrigado, Lucas. Obrigado obrigadão, e a gente volta numa próxima edição do Panorama Político.